Senhor amado, Pai querido, nós te glorificamos nesta manhã, nesta oportunidade, ó Deus, em que aqui temos, ó Deus, e também, ó Deus, a nós mesmos nos damos a chance de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu propósito, o Teu objetivo. Que se cumpra, pois, a Tua palavra, o Teu querer sobre nós. Capacita-nos nesta manhã, ó Deus, a entendermos e sermos aquilo que o Senhor deseja. Capacita-nos, ó Deus, a despir-nos de nós mesmos, tirar as nossas próprias vestes para, ó Deus, receber das Tuas. Isso nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, aquilo que proceda do Senhor, que possa nos revestir por dentro e por fora, para que o Teu nome seja glorificado e para que a nossa vida e trajetória nesse mundo não seja em vão, mas que quando cumprirem-se os anos que o Senhor nos tem dado, ó Deus, possamos partir declarando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ó Deus. Assim capacita-nos, ó Deus, com a Tua graça e misericórdia nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixe sentar. Nós vamos seguir uma observação lá de Atos, do capítulo 28. Nós estamos montando uma pasta que é um seminário, onde nós estamos fazendo sobressaltar os detalhes que envolveram a vida dos apóstolos e as atitudes da igreja, o que o Evangelho realmente diz, o que o Evangelho realmente promete para nós a nível de vida social, né? Existe uma paz, existe uma certa harmonia, sim, tudo isso existe, mas não de conformidade em comunhão com o mundo. Então é isso que nós estamos vendo nessa pasta de seminário, que breve vai estar lá na internet, dispostas para o mundo todo, intitulada de Atos dos Apóstolos. Inclusive tem um homem, não sei se ele é um pastor, não me lembro agora do e-mail se ele diz ser um pastor ou não, lá de Angola, né, na África, no continente africano, Angola. E ele, muito maravilhado com alguma coisa que ele ouviu, e nos mandou um e-mail a respeito disso, que ele estava maravilhado. E eu mandei para ele o nosso seminário, o nosso arsenal que está lá armazenado na internet. E depois ele já retornou, né, mandando um e-mail muito agradecido e dizendo que, inclusive, o seminário de Apocalipse ele já estava passando para a igreja dele. Dá a entender que ele é um líder lá na igreja de alguma maneira e está reproduzindo esse seminário de Apocalipse lá durante os cultos para a igreja dele. Então, nós estamos alcançando o mundo. Não precisa a gente ir, hoje não precisa. Hoje você não precisa entrar num avião para levar a ideia que Deus colocou na sua cabeça. Você armazena na internet e Deus vai fazer as pessoas alcançarem isso de uma maneira muito mais fácil. Então, tudo requer uma direção, né? Às vezes a gente ouve aí de pessoas dizendo assim: não, Deus me mandou para a África. Esses dias mesmo o irmão Alessandro, né, me compartilhou de uma pessoa, um cristão até então, que disse que Deus o mandou, sei lá, para a África. Está todo mundo vendo que não mandou nada, que é conversa fiada e as pessoas estão querendo fazer aquilo que não foram chamados para fazer. Simplesmente isso, porque quando o Espírito Santo faz uma obra, ele testifica daquilo que ele está realizando. Então, hoje, você não precisa de dentro da sua casa, e é por isso que nós estamos tendo aí na igreja curso de computador e curso de inglês, que está sendo muito bom, é para dominar bastante, não dominar o computador 100%, porque isso ninguém faz. Ninguém domina a informática 100%. Ninguém, para você ter uma ideia, que ninguém domina a informática 100%. Existe um programa na internet que eu baixei para trabalhar com edição de áudio, e nesse programa, por ordem já do próprio fabricante, do camarada que inventou o programa, ele diz assim: o programa não salva arquivos em MP3. O
camarada que inventou o programa, o dono do programa. Pois bem, eu fui lá e descobri, consegui fazer aquele programa salvar arquivos em MP3. Isso prova que ninguém domina a informática, ninguém domina essa área de computador. Ou seja, o camarada criou um programa e tá lá, achou que a coisa é de um jeito. Quando eu jogo ele dentro do sistema, eu consigo puxar um nome antigo de um arquivo com uma extensão diferente e faço aquele programa gravar em cima daquele arquivo e preservar a extensão, apagando o arquivo antigo. O cara que inventou o programa não sabe disso, e eu descobri. Então, o que é isso? Eu estou querendo dizer, ninguém domina a informática em 100%, mas dá para a gente aprender um bocado de coisa e fazer a obra de uma maneira gloriosa. Então, a aula que tem aí de inglês, de informática, é para isso. Se alguém amanhã vai pegar esse conhecimento e vai se desviar, isso não é problema meu, eu fiz a minha parte. Amém? Eu fiz a minha parte, é isso que interessa, é isso que importa. Você tem a consciência tranquila de que fez a sua parte. No exército, as pessoas entram, aprendem a atirar, aprendem a usar arma. Quando dão baixa do exército, vai ensinar traficante a matar. Ah, isso é problema do exército? Sei lá, se considerarmos em termos, até ia achar um problema. Mas o exército está lá para cumprir a sua missão. O camarada entrou, ele não tem que aprender a dar tiro? Não tem que aprender a usar arma? Só que quando ele dá baixa, ele vai para o morro, ensinar traficante a dar tiro e usar arma. Isso já é outra questão. Mas cada um tem que fazer a sua missão, cumprir o seu papel. Então, lá na internet nós estamos alcançando a África. Estamos alcançando Japão, comunidade brasileira lá no Japão, camarada saiu baixando e distribuindo nossos DVD na comunidade, tem uma comunidade brasileira lá dentro do Japão. E tudo que é canto, e Espanha, sei lá mais aonde, na Alemanha, tudo que é canto, hoje nós temos chegado. Como? Sem tirar o pé daqui. Sem arredar o pé daqui, sem ter que viajar, sem ter que abandonar a obra nesse lugar. Mas por quê? Porque foi chegando a nós conhecimento de informática. Hoje, os provedores, estão dando espaços gratuitos, 25 gigas, 30 gigas. Só para você ter uma ideia do que são 30 gigas de espaço gratuito. Eu consigo usar 30 CDs, cada um deles com 15 mensagens. 15 pregações em 30 CDs, cada um com 15 pregações, eu vou somar cerca de 30 gigas. Agora tu imagina, 30 vezes 15 é o espaço que nós temos para colocar mensagens na internet. Trabalho esse que você pode fazer de dentro da tua casa. E esse é o projeto. A igreja não é este local que nós nos reunimos. A igreja é todo cristão, levando realmente Cristo por onde quer que passe. E hoje nós temos esse projeto. Podemos fazer coisas até no anonimato na internet e mandarmos ver. Um irmão aqui da igreja, não vou citar o nome por questão de perseguição, o irmão aqui da igreja fez um vídeo falando sobre homossexualismo. Botou o vídeo lá, com 2 dias já tinham caçado o vídeo dele. Com 2 dias já tinham caçado o vídeo dele. O que vai fazer? Faz de novo. Muda o nome, existem 1000 estratégicas, distribui para tudo que é canal, ninguém cala a nossa voz. O deputado Jair Bolsonaro, estava vendo ontem uma reportagem, um tumulto generalizado lá na Câmara. Por quê? Gente contra ele, logicamente um grupo de homossexuais, e pais e filhos de homossexuais, por aí, sei lá, esse rolo familiar. Mas tinha uma turma a favor dele. Então, enquanto uns protestavam contra, outros protestavam ou apoiavam as decisões dele e as palavras dele. Isto é o mundo, opiniões divididas. Agora, tem gente que se cala, tem medo da luta, tem medo da guerra, tem medo da perseguição. Aqueles, vou chamar, militantes que sozinho se prontificaram, foram a Brasília e fizeram a sua passeata, não tinham medo de nada. Ah, vão ser acusados de homofóbico, de sei lá o quê. Qualquer nome, essas bandalheiras todas de nome que dão por aí, eles não estavam importando. Vestiram a camisa, colocaram suas faixas e foram lá. E é assim que tem que ser.
não podemos nos calar diante de bandaleiras, pornografias e injustiças. Não podemos nos calar. Não tem que ter medo de corrente, de algema, de grilhão. Vão botar no tronco, vão chicotear, vão torturar. Isso aí é besteira, porque acima de todas essas coisas resplandece a glória de Deus. Então ninguém está preocupado com isso. Vamos colocar a boca, não vou nem dizer no trombone, vamos colocar a boca na internet e vamos mandar ver. Enquanto os provedores estiverem dando espaço de graça para nós trabalharmos, nós vamos trabalhar, né? Nisso eu glorifico muito a Deus, porque imagina se uma Rede Globo, por mais que eu tivesse dinheiro, fosse me dar 5 minutos lá, mas não dá de jeito nenhum. Se as rádios evangélicas não querem me deixar falar, quando eu fui lá naquela antro de prostituição chamado Rádio Melodia, fui a primeira vez. Depois, no dia seguinte, o camarada já ligou para cá desesperado, que era para mim não voltar mais lá, não, que era para eu não ir. Aí deixou um recado bem claro, diz para ele que é para não vir, desesperado. Por quê? Porque me deram 15 segundos e eu fiz uma festa. Então, meu irmão, se com 15 segundos a gente faz uma festa, imagina o que nós estamos fazendo com a internet, que é de graça, falamos à vontade. Internet é um meio de comunicação que supera rádio e televisão. Internet é tremendo. Por isso, então, nós temos esse curso aí. E lá nós estaremos brevemente armazenando este seminário, que é esse último que nós estamos preparando, chamado Atos dos Apóstolos, né? O que são atos? Ações. O que esses apóstolos fizeram, o que eles realizaram. Nós vamos então, eu quero levar você até Atos capítulo 28, no verso 16, é uma história depois do naufrágio, né, de Paulo na ilha de Malta. Então, Atos 28, 16 diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, quando se reuniram. Lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada, ou algumas versões diz, por toda parte se fala mal dela. Apaga a luz. Apaga a luz. Então veja bem, o que esse texto fala quando Paulo chama os judeus para apresentar a sua defesa? Aqui é Paulo falando para os judeus. Aqui no verso 21 diz: então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então, este é um detalhe que se vê na história do cristianismo.
em que, pessoalmente, ninguém diz mal algum contra nós. Por quê? Nós não somos os assassinos. Não é o nosso conceito religioso que manda ninguém entrar armado dentro de colégio para dar tiro, dentro de shopping. Não é o nosso conceito religioso que diz que somos protegidos e podemos até assaltar os bancos. Isso é conceito espírita, né? Os traficantes vão lá no terreiro de macumba para fechar o corpo, uma doutrina maluca que eles têm, fecha o corpo para poder assaltar banco. Aqui esse bairro foi tomado por terreiro de macumba, eu cansei de ver isso. Pessoas que diziam, ô minha tia, eu tenho um trabalho aí para fazer, tenho um ganho para fazer aí, preciso de proteção. Aí a mãe de santo dizia assim, não, vamos fazer um trabalho aí para fechar o teu corpo, que vai dar tudo certo. Aí o camarada ia assaltar o banco. Às vezes dava certo, e às vezes não dava. Às vezes tinha brecha na armadura dele. Então, mas era o que se via. E como eu vi isso em terreiros, para tudo que é canto que tinha aqui nesse bairro, esse bairro era tomado de terreiros de macumba. Não é a nossa religião, não é o cristianismo que tem isso. O cristianismo não nos ensina a pegar em armas. O cristianismo não nos ensina a treinar para uma guerra física. O cristianismo não nos ensina a matar o nosso próximo. O cristianismo não nos ensina isso. A nossa guerra, como diz Paulo, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Nós temos que lutar contra o diabo, os conceitos satânicos que estão sendo, pelo diabo, jogados dentro das mentes humanas. Então, o nosso conceito é uma doutrina, a nossa guerra é doutrinária, levar as pessoas a compreender a ideologia do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, veja bem, o que os judeus estão dizendo, olha, não tem mal nenhum a teu respeito, não recebemos nada. Imagina se os judeus fossem escrever para aqueles judeus lá de Roma a respeito de Paulo. O que eles poderiam dizer? Eles poderiam dizer que Paulo era um assassino? Não poderia dizer, porque para dizer que ele era assassino tinha que dizer quem ele matou. Eles poderiam dizer que Paulo era um salteador, um estuprador, um pedófilo. Não, Paulo não era católico, senão poderia até ser um pedófilo, mas não era católico. Que Paulo era um homossexual? Não, não poderia. Paulo não foi criado na sacristia. Então, o que eles poderiam dizer a respeito de Paulo? Que ele é um arrombador de lares, ele arrombava casas, ele pulava, ele roubava. Era isso que podia dizer de Paulo. O que eles iam dizer de mal de Paulo? Não tinha o que dizer. Prenderam Pedro. O que se poderia dizer de mal de Pedro? Quais os crimes de Pedro? Quem Pedro espancou? Quem Pedro apedrejou? O que se pode dizer de mal a nosso respeito? Mas não odiavam Pedro? Não odiavam Paulo? Os próprios judeus, os tão religiosos guardiões dos pergaminhos, não queriam ver Pedro morto? Não foram eles que mataram, apedrejado, Estevão? Então, veja bem o conceito do cristianismo. Mal a nosso respeito, ninguém tem o que dizer. Ninguém tem o que dizer. Somos pessoas normais. Aliás, melhores do que os normais nós somos. Porém, embora não houvesse mal, diz no verso 22, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Toda parte se fala mal, Paulo, da tua seita, da tua religião. Tá, mas fala mal o quê? Não, os discípulos desse Nazareno aí são o quê? O que somos? Ó, Paulo, nós vamos voltar aqui para conversar, porque todo mundo fala mal da seita que você serve. Tá bom, então, por quê? Ah, já sei. Quem é que fala mal da seita que nós servimos? Os católicos falam mal da nossa seita. Ah, se falam. Porque nós dizemos que quem adora a imagem de escultura
vai para o inferno. Ah, então os católicos devem ficar mordidos. Eles falam mal. Mas manda ele falar mal da nossa pessoa. Não tem como falar mal. Podem até dizer assim da gente, né? Não, aquele camarada ali é uma boa pessoa, mas a religião dele... Mas por que a religião dele? Porque a religião dele põe barreira na sua, né? Então, os espíritas, sim, vão falar mal da gente. Pessoalmente, o que eles têm para nos acusar? Não, muitas vezes eles batem na nossa porta. Uma vez um pai de santo bateu na minha porta para pedir dinheiro. E eu emprestei para ele um dinheiro, que nunca mais me pagou. Na época era 15 reais. Depois eu soube que o trabalho era até para fazer um despacho, que o capeta lá pediu a ele para fazer como eles chamam, né? Arriar uma obração, né? Arriar uma obração. E ele não tinha dinheiro, desesperado, bateu na minha porta. Pô, tá precisando? Toma aí. Depois eu soube que era para fazer um despacho. Tá, não tem problema. Nunca me pagou e eu nunca cobrei. Então, o que esse camarada tem para falar de mim? Não deveria ter nada para falar de mim. Mas quando eu estava preso, ele ameaçou invadir minha casa. Esqueceu que eu livrei ele do capeta que ia acabar com ele, se ele não arrear essa obrigação. Bom, então, os espíritas, eles podem ter alguma coisa contra nós, porque nós, dia a dia, nós temos pregado que não se pode invocar o espírito dos mortos, né? Quem já morreu não volta. E como vai ficar os que pregam a reencarnação? Então, em toda parte nós temos essas mentes escravizadas pelas doutrinas do diabo. Imagina, Chico Xavier hoje é um santo. Eu apareço na internet dizendo que ele nada mais foi do que um servo de Satanás. Ora, o homem tem, como é que eu vou dizer, admiradores no mundo inteiro. Hoje nós temos peças de televisão, peças teatrais, novelas e tudo mais, tudo psicografado por Chico Xavier. Peças de sucesso, que está enriquecendo muita gente. Aí venho eu com a doutrina dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos humanas, que não existe invocação, que é demônio e tal. Mesmo que eu seja o exímio cidadão, que pague todos os impostos, que ande dando bom dia para todo mundo, mas se eu prego o evangelho, eu tô convocando uma guerra. Por quê? Não uma guerra armada, mas uma guerra doutrinária. Só que aqueles que estão debaixo do domínio do diabo não vão se contentar em tratar comigo doutrinariamente, porque é impossível. O espírito que está em nós extingue os argumentos de todo mundo. Então, quando eles não têm mais palavra, eles rangem os dentes e lançam mão das pedras, porque não podem resistir à sabedoria de Estevão. Amém? Então, entenda. Aí diz assim, né? Em toda parte, essa tua seita aí, ô Paulo, é impugnada. Em tudo que é lugar que você imaginar, se fala mal de vocês. Tá, mas fala mal de quê? Pedro foi morto. Sob quais acusações? Não consta acusação. Jesus Cristo foi morto. Sob quais acusações? Não consta acusação. Eu tenho uma carta pregada lá no meu mural. Uma carta escrita pelo próprio imperador. Você vai dizer assim, pastor, como você tem isso? Sei lá, eu tenho. Uma carta escrita pelo próprio imperador quando decretou a morte de Jesus. Aí vem dizendo assim, eu, fulano de tal, ele vai citando um monte de título. Antes de chegar no assunto, ele cita uns 30 títulos, que naquela época, títulos, né? Tipo, Augusto era um título que dava destaque. Imperador era título. Então eles iam somando títulos e isso ia dando a eles destaque. Aí vem lá, eu, fulano, imperador, Augusto, não sei que lá, líder daqui, líder de lá. Aí, enfim, determino que Jesus Cristo, que se intitula o Filho de Deus, seja crucificado. Tá, acabou. Qual foi a acusação? Filho de Deus. Ele disse que era filho de Deus.
Mas ninguém disse mais nada, não disse que ele esbofeteou alguém, que ele botou o pé na frente de alguém para cair, que ele... Ninguém diz nada. Aprenda, irmão, que você tem que mesmo ser condenado à morte inocente. Você não pode ser condenado à morte culpado, você tem que ser condenado à morte inocente. Aí Pedro diz assim, se como cristãos sois vituperados, bem-aventurados sois. Mas se como um homicida, como um ladrão, se como um... Aí Pedro diz assim, não, aí vocês não têm galardão nenhum. Mas se na inocência você é condenado, aí sim você é bem-aventurado. Então este é o conceito do evangelho. Então aqui, Paulo, em todo lugar se fala mal da tua seita, se fala mal de vocês. Nós vamos voltar aí para a gente bater um papo para saber o que você pensa. Amém, meu irmão? Então, se tem alguém que não gosta de você, e você diz assim, pô, mas eu nunca fiz mal para aquela pessoa. Só o fato de você ser templo do Espírito Santo já ameaça alguns. A pessoa que está sendo regida pelo espírito da desobediência, o espírito das trevas desse mundo, a sua presença incomoda. Meu irmão, é necessário você entender isso, que a sua presença traz a presença do Espírito Santo. E quem está sendo regido pelo espírito das trevas se sente incomodado com a sua simples presença. Tem gente até que se dá contigo muito bem. Aí um dia a pessoa, né, essas experiências são engraçadas. Um dia a pessoa está conversando contigo, está falando um monte de coisa, depois de anos de te conhecer às vezes, mas nunca teve uma oportunidade de saber qual a sua religião. Aí de repente a pessoa diz assim, não, porque eu não gosto de crente, eu não gosto de crente não. Aí você diz assim a pessoa, pô, como você não gosta de crente? Você se dá comigo há tanto tempo, eu sou crente. Aí a pessoa muda o semblante, não, mas você não é daquele chato não, né? Você não é daqueles fanáticos não, né? Quantas vezes a gente tem essas experiências aí? Quantos casos assim? Por quê? Porque a pessoa, agora a partir daquele momento que ela soube que você é um cristão, vê se não vai ter diferença. Vê se ela não vai ter um comportamento diferente. Já teve gente aqui, e tantos casos, de gente ser demitida do emprego só porque estava lendo Bíblia. Só porque estava lendo Bíblia no seu local de emprego. Então, você não tem que ser nada de ruim ou mal. Você sendo bom, muito puro, é isso aí que vai incomodar as trevas. É isso aí que vai fazer o mundo se levantar contra você. Então aqui, nós queríamos ouvir tal, porque em toda parte se fala mal dessa seita. Tá, vamos analisar então, por que se falava mal da seita? Por que se falava mal da pregação do Evangelho? Bom, vamos ver. Começando por Jesus, indo até os apóstolos, o que é que nós temos? Nós temos curas, milagres, né? Temos o sobrenatural se manifestando de uma maneira tão agradável que muitos glorificavam a Deus, mas outros rangiam os dentes. Que isso? Em pleno sábado curando? Então o que agradava a uns desagradava a outros. Aí diz que o histórico é esse: curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, tanto com Jesus quanto com os apóstolos. Ué, de que estavam falando mal então? Se falava mal realmente, né? Hoje por aí, quando em certos lugares você chega e diz que é cristão, pronto, pode saber que já tem gente ali que não vai com a tua cara, vai dizer, não vou com a cara daquele cidadão ali não. Por quê? Porque ele é crente, só isso. Mas o que ele fez de mal? Não. É por aí, é o normal. Então, curas, milagres, o sobrenatural agindo, né? Nenhuma instrução existiu de Jesus nem dos apóstolos a respeito de montar uma guerrilha armada. Nenhuma instrução existiu de tentar tomar o poder de Roma. Ninguém tentou tomar o sacerdócio de Anás, de Caifás. Não existiu nada disso. Mas em todo lugar se falava mal. Quando nós não estamos inteirados na realidade do Evangelho,
nós fomos chamados para que o mundo fale mal da gente, sendo nós um exemplo irrepreensível, quando nós não compreendemos isso, nós não teremos a estrutura espiritual suficiente. Vêm as diversidades, vêm os probleminhas, e as pessoas percebem que o problema é aquele. Uma vez me disseram, eu estava conversando com um morador antigo aí do bairro, eu estava falando assim, as pessoas nesse lugar aqui, até para a gente ajudar elas é difícil. De uma situação que eu tinha condições de ajudar, tem até hoje, mas desistiu, não ajudo mais ninguém. Mas às vezes até para a gente ajudar alguém, é difícil, a pessoa prefere ficar na maior situação difícil, tem solução, mas não quer. Aí o rapaz falou assim, o camarada já, morador antigo, falou assim, não, mas é por causa da tua religião. É por causa da tua religião. Falei, então eles vão morrer do jeito que estão, porque da minha religião não abro mão. E a igreja nem existia ainda. Imagina agora, se gente já tinha bronca comigo por causa da minha religião, em que eu nem atuava religiosamente aqui, que a igreja era longe pra caramba, imagina hoje, que a gente toma a rua com o carro estacionado, o som da igreja aí direto, é um movimento tremendo. Imagina hoje, esses que não gostavam de mim porque simplesmente eu era um crente, imagina hoje que eu sou um pastor, imagina hoje que eu trago movimento para esse lugar, imagina hoje que eles assistem os vídeos pela internet. Tem um pai de santo que mora aqui um pouquinho mais para baixo, um pai de santo que de vez em quando ele chega para mim e diz assim, pô, eu vi aquilo que você falou, hein? Você soltou o verbo mesmo. Falei, viu aonde? Não, eu vi na internet. Falei, Então eles acompanham os trabalhos. Então, como eles vêm soltando o verbo com relação a certas coisas, eles vêm soltando o verbo com relação à prática espiritual que eles também têm. Outro dia, um camarada passou, um pai de santo, passou com um fone no ouvido, aí passou por mim, deu um sorriso, aí foi, voltou. Deu uns 3 passos, me cumprimentou, deu bom dia, voltou. Aí tirou o fone do ouvido, vê o que eu estou ouvindo aqui. Estava sintonizado na rádio, estava ouvindo a nossa rádio. Pai de santo. Pai de santo, o que mora aqui para baixo. Entende, meu? Então, eles estão ouvindo, eles gostam de ouvir a mensagem, porque eles ouvem uma série de coisas coerentes, verdadeiras, mas no meio dessas coisas, eles veem a espada que é sacada contra eles também. Então eles ficam divididos. Bom, temos alguma pergunta até aí? Tem? Não. Nós vamos seguir então, na continuidade do capítulo, aqui, a partir do verso 23, diz que Paulo prega em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus,
tendo entre si grande contenda. Então veja bem, quiseram ouvir Paulo. Não, essa seita aí em todo lugar se fala mal. Aí veio a turma de judeu lá na casa onde Paulo está preso, numa própria residência que ele alugou, e Lucas escreve até o ponto de que ele ali ficou por 2 anos, não sabemos o que aconteceu, pelas narrativas de Lucas, o que aconteceu depois, mas Paulo ficou preso ali durante 2 anos na sua própria residência, recebia todo mundo, e pregava o evangelho, e curava enfermos, expulsava demônio, enfim, a residência de Paulo acabou virando uma igreja, né? Pelo que nós entendemos. Aí diz assim, que no verso 25 diz: e havendo discordância entre eles, despediram-se, aí Paulo disse, né, bem falou o Espírito Santo a vosso respeito, tal. Então veja bem, quando se ouve a palavra do Evangelho, sempre acontece isso, sempre tem discordância, tem um grupo que crê e tem outro grupo que não crê. Agora, por que uns creem e outros não creem, se a fonte foi uma só e a ação do Espírito Santo é uma só? A questão é o próprio coração de cada um. Tem gente, lembra que a Bíblia diz que muitos criam em Jesus, mas não tocavam no assunto, não falavam de Jesus porque tinham medo dos judeus? Quando você tem medo, quando você teme, aí você acaba abrindo mão da própria verdade, que o próprio Espírito Santo te convenceu. Como eu sempre digo, evangelho não é para qualquer um, evangelho é para gente valente. Quem tem medo da morte, quem tem medo dos perigos da vida, esse não está pronto para o evangelho de Jesus Cristo, não está pronto para herdar o reino de Deus. Aí aqui então diz ainda, no verso 26... vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis. Enfim, o verso 26 e o verso 27 é uma profecia. Uma profecia que Deus deixa desde o Antigo Testamento com relação ao povo judeu. Quem é o povo judeu? O próprio povo de Deus. Aqueles por quem Deus trabalhou desde Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, aquela turma toda que Deus vem trabalhando, fazendo promessa, até chegar ali, aquele momento em que Cristo deixa o Evangelho. Então, existia uma profecia sobre o próprio povo de Deus, de que eles ouviriam, mas não aceitariam. Aí depois vem esse caos todo que nós vemos, judeu morrendo no mundo todo, vem o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, aquele caos que até hoje tem fotos e mais fotos daquelas cenas horripilantes, pessoas morrendo de fome, acampamentos e mais acampamentos de judeus, morrendo todo mundo de fome, sem ter como sair, sem ter para onde ir. Horríveis coisas aconteceram ao povo judeu. Por quê? Porque Deus preparou todo um cenário, toda uma história, colocou Jesus, o seu filho, lá no meio deles, e eles disseram o quê? Não, não queremos esse Nazareno. Crucifica ele, solta Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era o estuprador, era o homicida, era o salteador. Eles não pediram Barrabás? Então o que eles quiseram? Homicídios, estupros, arrombamento de casas, foi isso que eles herdaram. Foi isso que os judeus pediram, foi isso que Deus lhes deu. Se eles quisessem Jesus, a pureza, a santidade, Deus daria isso para eles. Mas eles pediram Barrabás, o homicida. Então eles receberam 6 milhões de judeus mortos só na Segunda Guerra Mundial. Arrombamentos de casas, estupros, isso aí não tem nem conta. Não foi o que eles pediram? Querem que eu vos solte Jesus, o justo, ou Barrabás? Não, crucifica Jesus, mata essa santidade aí, mata esse cara. Nós queremos Barrabás, o homicida, o estuprador, o salteador, é esse que nós queremos. O rebelde, foi isso que eles pediram, foi isso que eles tiveram. Então a profecia, lamentavelmente, falava sobre o povo de Deus. Hoje nós temos profecias bíblicas também que lamentavelmente falam da queda da igreja.
E hoje nós estamos vivendo exatamente dentro da apostasia, que é a queda da igreja, quando a igreja deixa de viver a fé e passa a viver outros conceitos. A igreja hoje é mercenária, a igreja hoje não presta para nada. A igreja que eu falo, isso tudo que se chama igreja por aí, né? A igreja hoje é um antro de falsos depoimentos, falsos testemunhos. A igreja hoje é só uma fonte de arrecadação, enganando pessoas com rosa, com envelope, com sal ungido, com cimento ungido, como faz a Universal, né? Essa Mundial aí também, vieram aqui numa concentração no Rio de Janeiro, distribuiu para o povo água e pão ungido. Quer dizer, nada de graça. O infeliz do R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, fez uma concentração no Maracanã para distribuir a semente da prosperidade. Quer dizer, isso é igreja. Mas isso já está predito, que no final dos tempos haveriam homens gananciosos, cobiçosos, detratores, amantes de si mesmos, mercenários, apostasia, homens que negariam a eficácia da fé, se voltariam automaticamente para a eficácia do dinheiro. Então, infelizmente, assim como foi profetizado a ruína de Israel, também foi profetizado a ruína da igreja. Mas todo Israel foi destruído? Não. João Batista pregou, anunciou, e quando veio Jesus, não teve gente que largou João Batista e foi para Jesus? Não foi com os judeus que Jesus deu continuidade à sua obra? Embora um número reduzido, né? Podemos imaginar com relação a uma nação, mas nem todo Israel foi destruído. De igual modo, nem toda a igreja será destruída. Veio hoje a restauração para a igreja e nós, restauradores, estamos restaurando vidas nos 4 cantos da terra. Quando vier brevemente neste século 21 a hora do arrebatamento, terá pessoas arrebatadas nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque nós temos levado adiante a nossa missão. Então, mais um pedacinho aqui, diz lá no verso 28. Tomai, pois, conhecimento, né? Paulo aí fica meio irado, né? Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aí, ditas estas coisas, estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. É isso que o evangelho causa, grande contenda. Jesus falou, estarão divididos na mesma casa, 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai. Imagina, um grupo de judeus vem com Paulo, um exímio pregador, conhecedor do Antigo Testamento como ninguém. Quando ele entendeu o que era o Antigo Testamento apontando para Cristo, imagina se ele não ia persuadir todo mundo. O que dizia a respeito de Paulo? Esse homem é uma praga. Ele persuade todo mundo a crer nesse Nazareno. Esse homem é uma praga. É o que diziam de Paulo. Era uma praga porque ele usava uma .50, né, uma M16. O cara era terrível, assassinava todo mundo, era isso. Pois nós temos que ser que nem Paulo, uma praga, irmão. Nós temos que ser uma praga mesmo. Que os espíritas, que os católicos, todo aquele que não quer se render à verdade, que ranja os dentes contra nós, diga, esse cara é uma praga. Nós estamos para montar um filme, irmão. Você vai ver esse filme. Fantástico. A estratégia dos inimigos se preparando para acabar com a geração Jesus Cristo. Tudo detalhado, tudo revelado por Deus de uma maneira sobrenatural. Os inimigos vão estar ali. Temos que acabar com esse negócio. Só que aí aparece. Como que o plano dos inimigos é frustrado? Esse filme vai ser um show. Se hoje nós já provocamos a ira de muita gente, aguarde. Estou trabalhando no filme. Não é fácil fazer um filme. Não é moleza. Mas esse filme, a semelhança do DVD Delegada e ONU, que já está se tornando um marco tremendo, esse filme será de novo um novo marco na história desse ministério. Vai ser algo realmente impactante, algo tremendo. Vamos ter cenas muito fortes, cenas pesadas, fortes em palavras.
coisas que vão ser ditas, coisas que foram ditas na realidade, coisas que Deus mostrou quando nós não vimos. Tem muita coisa para acontecer, eu sei que vai ser tremendo. Então observa, o que Lucas escreve? Que os judeus partiram e havia entre eles grande contenda. O que havia entre eles? Discussão. Poxa, não, ele falou aquilo, é verdade, né? Moisés não falou? Não, Isaías não tinha dito realmente? Não, Jeremias não profetizou? Mas um disse, não, mas não é assim. Não, mas é assim. E aquela briga entre eles foi. Mas quantos voltaram para dizer, Paulo, eu quero ser um discípulo de Jesus? Quantos voltaram? Então, não basta a pessoa ficar dividida, receber a verdade, ter contenda com a mentira, ela tem que ter uma atitude, ela tem que seguir. Eu recebi um e-mail esses dias de um camarada dizendo assim, me decepcionei tanto com as igrejas que eu resolvi ser cristão dentro da minha casa. Na minha casa eu estudo, na minha casa eu louvo, na minha casa eu toco, enfim, a minha casa virou uma igreja e eu faço o meu culto ali. Vai para o inferno. Está fora do propósito de Deus. Não adianta você querer cultuar Deus da tua maneira. Se a igreja existe e foi fundada, é para que alguém esteja ligado a ela. Não adianta esse papo. Então, se Deus tem um plano, por exemplo, nós temos membros lá na Alemanha, pessoas membros da igreja na Alemanha, membros da igreja lá em Londres, pessoas até que mandam ofertas, mandam seu dízimo de longe, às vezes eu tenho que ir em banco buscar dízimo por um processo lá, outros conseguem mandar direto para a nossa conta, são membros da igreja e tudo que nós temos aqui eu mando para eles. E eles estão se alimentando lá direto. E lá, pastor, o que eu faço? A obra é essa, distribui CD, distribui o link do seminário, o negócio é divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes um diz assim, não, eu estou pensando em fazer isso. Não faz isso não. A direção do ministério não é essa, a direção é essa daqui. Trabalha dessa forma. Então são membros da igreja que estão sendo orientados e estão contribuindo, são membros da igreja normalmente. O plano de Deus é que eles venham de lá para cá? Não, mas eles não podem dizer, não, eu vou cultuar Deus aqui dentro da minha casa da minha maneira. Não, eles têm que estar debaixo de uma direção ministerial. Quando o cara diz, não, eu cultuo a Deus aqui, eu oro a Deus aqui, eu clamo a Deus aqui, eu estudo com Deus aqui, mas que direção ministerial ele tem? Nenhuma. Está cavando a própria sepultura. Há caminhos que a um homem parece tão bom, mas o final é caminho de... Não é muito bonito? Eu sirvo a Deus da minha maneira. Que bonito, que filosofia. Ele parece um poeta. Na minha casa eu clamo, na minha casa eu declamo para Deus. Na minha casa eu dobro os meus joelhos, eu choro nos pés de Jesus. Na minha casa eu isso, na minha casa eu aquilo, na minha casa eu aquilo outro. Ele é sacerdote da própria vida dele? Ele é dono do nariz dele? Mas não é mesmo. O povo de Israel tinha que seguir Moisés. Caramba, pastor, agora eu fiquei decepcionado. Eu descobri que eu não mando na minha vida. Descobriu tarde, porque isso já vem sendo anunciado há muito tempo. Eu não mando na minha vida, você não manda na sua vida. Você tem livre-arbítrio. Se eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, Deus deu uma direção que nós vamos até o Pão de Açúcar para fazer um culto lá em cima do Pão de Açúcar. Vocês dizem assim, não, isso não é direção de Deus não, eu não vou não. Você tem livre-arbítrio. Agora, se for direção de Deus, tu tá fora. Então, meu irmão, a contenda que os judeus têm é a realidade geral. Hoje o evangelho chega dentro de uma casa, aquela casa se divide. Tinha um rapaz, filho de portugueses, mora aqui embaixo. E esse rapaz, no comecinho do ministério, ele veio para a igreja. Mas a mãe é portuguesa, católica daquelas, nasci católica, vou morrer católica e vou para o inferno católica. O pai, português, nasci católico, vou morrer católico e vou para o inferno católico. Vai rezar a missa lá no inferno. Resultado, o jovem, na época que ele veio aqui para o ministério, tinha uns 16 para 17 anos.
A mãe falou, eu não quero você nessa igreja. Primeiro dia deixou ele sem comer. Isso aqui é uma mãe, né? Isso aí é mãe demais mesmo. Deixou o camarada sem janta. Pá. Viu que não dava jeito, que ele ficava sem janta. Falou assim, se tu botar o pé naquela igreja de novo... A igreja era aqui, tá, irmão? Essa aqui, a igreja aqui. Não sei por que em toda parte se fala mal da gente. Se tu botar o pé naquela igreja de novo, tu não entra mais dentro de casa. Ele ficou com medo de não entrar dentro de casa. Ficou com medo da rua e largou a igreja. Largou a igreja. Então, as casas são divididas quando a verdade entra. Nem todos têm, não sei, estrutura ou coragem ou sei lá o que, para tomar atitude. A semelhança desses judeus, uns creram em Paulo, no que Paulo pregava, outros se tornaram incrédulos. Mas por que não voltaram os que creram? E dizer, Paulo, não, me explica melhor esse negócio, fala mais disso aí, eu estou vendo que tem fundamento no que você diz, Jesus é mesmo prometido no Antigo Testamento, me prova aí, Paulo. Não, eles seguiram, mas não voltaram, que nem Nicodemos, que pelo que parece se tornou um discípulo de Jesus e era um homem que fazia parte do Sinédrio. Mas eles não voltaram, por quê? Porque, meu irmão, nós temos um curso de vida. E voltar para seguir Jesus requer uma guerra, requer alguns posicionamentos. Eu estou seguindo lá o meu caminho em direção ao norte. Conversão é eu voltar e pegar o sul. Isso é conversão, é eu mudar a minha vida radicalmente. Lá, abrir mão do que eu penso, do que eu acho, para ver o que Deus pensa e o que Ele acha. Isso é conversão. Então, os judeus estão seguindo o curso deles, de repente, poxa, tem fundamento. Houve grande contenda, houve discussão entre eles. Não, uns mentalmente se voltaram para a conversão, mas não tiveram atitude. Por quê? Seguir a Jesus requer uma quebra na sua harmonia de vida. E muitas pessoas não estão dispostas a largar aquela harmonia, aquele comodismo, aquele privilégio, né? Aquela estabilização de vida que já existe. Enfim, as pessoas já estão levando a sua vida muito cômoda e elas têm medo de mexer nessa estrutura. Imagina uma pessoa que é, sei lá, independente de religião, pode ser até ateu. Imagina, ela tem a sua vida muito bem estabilizada, bom salário, casa, tem tudo de bom, ela vive aquela vida acomodada, totalmente estabilizada, totalmente estruturada, e ela vê em Cristo Jesus, se ela se tornar um discípulo de Jesus, ela percebe que essa estrutura vai sofrer mudança, principalmente a estrutura familiar. Estrutura familiar pesa. Eu conheci uma senhora que os filhos eram tudo espíritas. 3 filhos, tudo macumbeiro. Candomblé, umbanda, daí abaixo. E essa senhora quis ir para a igreja. Os 3 filhos caíram em cima dela que nem urubu na carniça. Não vai nada. Nós somos tudo espírita, não vai. E não deixou ir. Não deixou ir. E ela morreu sem ir para a igreja. Não vou dizer se foi salva, se não foi salva, quem sou eu, né? Não vi fruto nem de condenação, nem de salvação, Deus não me mostrou nada, não me falou nada. Quem parte não é problema nosso, é problema de Deus. Então, mas muitas vezes o seguir a Cristo, ou eu diria sempre o seguir a Cristo, mexe em tudo isso, na sua harmonia, no seu comodismo, nos seus privilégios, na sua estabilização e na sua estrutura familiar. Então, a exemplo daqueles judeus, hoje, nos dias atuais, muita gente não quer saber de seguir Jesus porque vê a sua vida ameaçada. A respeito desse jovem aí de cerca de 16, 17 anos, em que a mãe ameaçou ele. Se você
for de novo naquela igreja, se eu souber que você pisou naquela igreja, você não entra mais aqui. Ele temeu, 17 anos, né? Quem sabe se ainda vai ter uma outra chance na vida. E ele ele teve medo, ele não seguiu a Jesus. Porém, eu conheci uma outra menina, eu estou falando, esse aqui que eu falei é de um homem, um rapaz de 17 anos. Eu conheci uma outra menina, eu estava num monte orando, e ela me convidou para pregar na igreja dela. Uma menina de 17 anos, nós temos uma igreja, estava lá no monte orando também, com umas colegas, não sei o quê, e me convidou para pregar na igreja dela. Nós fomos, um lugar de difícil acesso, mas chegamos lá. Chegamos, tinha poucas pessoas na igreja, bem poucas. E quando estamos pregando, tal, de repente fomos orar e Deus me deu uma revelação. Eu olhei para aquela jovem e eu vi um peso espiritual muito grande sobre ela, era um peso assustador. Tipo assim, caramba, aquela menina não pode carregar aquele peso espiritual, ela não tem estrutura para aquilo. Aí eu só falei assim, olha, Deus está me mostrando um peso espiritual muito grande sobre a sua vida, você carrega um peso fora do comum. Acabou o culto, ela veio conversar comigo e falou assim, ó, cada vez que eu venho na igreja, eu fico sem comer. Já fiquei até 3 dias sem comer, porque minha mãe não me dá comida quando eu venho para a igreja. Ela diz, eu já dormi em casa de colegas, porque chego lá, minha mãe fecha a porta e não me deixa entrar. Já dormi nos degraus da porta da minha casa, porque a minha mãe fecha a porta e não me deixa entrar. Mas Jesus eu não largo. 17 anos, mulher, e um rapaz, 17 anos, homem, negou Jesus facilmente. E essa menina não negava. Não sei, né? Deus trata com cada um. Será que tem diferença de homem para mulher? Eu costumo achar, como a Bíblia diz, como Pedro escreve, né? Que as mulheres são mais fracas. Fraca psicologicamente, fraca fisicamente. Isso aí tá na cara, né? Alguém quer botar uma queda de braço comigo? Só as mulheres, tá? Não adianta rir não, Juarez. Esse negócio com as mulheres. Então, existe uma estrutura física mais fraca que a própria natureza de Deus fez assim. Pelo que a ciência diz, também psicologicamente a mulher seria mais fraca. Não sei como eles conseguem avaliar exatamente isso aí, mas é a ciência, estou falando de coisa científica. Agora, o que eu vi foi uma menina de 17 anos aguentar ficar com fome até 3 dias, dormir no degrau da casa do lado de fora, às vezes dormir na casa de colegas, mas não negou Jesus Cristo. Ainda te digo mais, hein? A igreja que ela era, nem igreja não era. Mas o conceito que ela tinha de Deus lhe fazia superar tudo aquilo. O conceito do Deus da Bíblia, não o conceito do Deus da igreja dela, porque aquilo nem igreja não era. E um homem, né? Um homem não aguentou. E eu disse para ele, para esse homem, eu disse para ele, se tua mãe te botar para fora, eu arranjo um lugar para você dormir. Talvez isso tenha pesado mais para ele. Não esquenta. O dia que você não tiver o que comer, vem aqui que aqui tem. Eu disse isso para ele. E para essa menina, ninguém nunca disse nada. Ela dormia lá, ficou 3 dias sem comer, dormia no degrau da casa do lado de fora. Às vezes uma colega passava, arrastava ela para casa. Amém, irmão? Então a realidade é, evangelho é divisão. Não cuideis que vim trazer paz ao mundo. Eu vim pôr o mundo em dissensão, em divisão. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, em toda parte, se estão falando mal da gente, é muito bom. E se estão falando mal em toda parte, é sinal que nós já chegamos em toda parte, né? Foi o que aconteceu com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta?